Você provavelmente já jejuou esperando que Deus fizesse alguma coisa. E talvez no fundo tenha ficado com uma sensação estranha, a de que estava tentando negociar. Como se ficar sem comer fosse uma moeda e a bênção o troco. Pensa um pouco nisso. Se o jejum funciona assim, então quem aguenta mais fome consegue mais de Deus. E isso transformaria o Pai num caixa eletrônico que só libera o saque quando você sofre o suficiente. A Bíblia inteira se levanta contra essa ideia. O jejum existe, é real, é poderoso. Mas ele nunca foi sobre dobrar a Deus, sempre foi sobre render você. Olha só, eu sei que isso mexe com algo que talvez tenham te ensinado a vida toda. Então fica comigo, porque a gente vai percorrer as Escrituras de ponta a ponta e no fim você vai enxergar o jejum de um jeito que talvez nunca tenha enxergado. Vamos começar do começo, no Antigo Testamento. A primeira coisa que surpreende é que a lei de Moisés, com todas as suas centenas de mandamentos, ordena o jejum em um único dia do ano. Um só. O dia da expiação, o Yom Kippur, descrito em Levítico. E lá o texto nem usa a palavra que a gente esperaria. Ele diz: afligireis a vossa alma. A expressão hebraica aponta para humilhar-se, curvar-se, reconhecer a própria pequenez diante de Deus. Repara que o foco nunca esteve na comida em si. A comida era só o instrumento. O alvo sempre foi o coração curvado. Fora desse único dia obrigatório, todo jejum no Antigo Testamento é voluntário. E quando você observa quem jejua e por quê, um padrão aparece com força. Davi jejua quebrantado, deitado no chão, depois do seu pecado. O povo jejua diante de uma ameaça que parece maior do que eles. Daniel jejua mergulhado nas Escrituras, buscando entender os planos de Deus. Ester convoca um jejum antes de arriscar a própria vida pelo seu povo. Veja o que une todos esses momentos. Não é gente tentando arrancar algo de Deus à força. É gente chegando ao fim das próprias forças e dizendo: eu não dou conta, eu dependo do Senhor. E aqui já aparece a primeira distinção que mancha tudo quando a gente ignora. Existe diferença entre buscar a mão de Deus e buscar a face de Deus. Buscar a mão é querer o que Ele dá. Buscar a face é querer quem Ele é. O jejum torto busca a mão, quer o presente. O jejum bíblico busca a face, quer o Pai. E essa diferença muda completamente o motivo pelo qual você fica sem comer. Mas é nos profetas que a coisa fica séria, porque é ali que Deus rejeita o jejum na cara do povo, e rejeita com uma dureza que assusta. O texto âncora é Isaías, capítulo 58, e ele precisa ser ouvido com atenção, porque é o coração de tudo isso. O povo está reclamando com Deus. Eles dizem, com toda a sinceridade ferida: por que jejuamos, e tu não vês? Por que afligimos a nossa alma, e tu não tomas conhecimento? Eles estão fazendo a parte ritual. Estão com fome de verdade. E acham que Deus está sendo injusto por não responder. Quantas vezes a gente já não esteve exatamente nesse lugar, fazendo o sacrifício e cobrando o resultado? E então Deus responde. E a resposta desmonta a religiosidade deles peça por peça. Ele diz que, no dia do jejum deles, eles continuam tocando os seus negócios e oprimindo os seus trabalhadores. Ele diz que o jejum deles termina em briga, em discussão, em punho erguido contra o próximo. E aí vem a frase que deveria estar gravada na parede de toda a igreja. Vocês não jejuam de modo que a voz de vocês seja ouvida no alto. Em outras palavras, Deus está dizendo: o problema nunca foi a sua fome, o problema é a sua vida. Você fecha a boca para a comida e abre a mão para a injustiça. Que jejum é esse? E então o Senhor faz a pergunta que dá título a tudo isso. Ele pergunta: porventura é este o jejum que eu escolheria? E logo em seguida ele mesmo responde e descreve o jejum que de fato agrada a Deus. E presta muita atenção, porque é desconcertante. O jejum que Deus escolhe é soltar as cadeias da injustiça. É repartir o teu pão com o faminto, é acolher em casa os pobres desabrigados, é vestir o que está nu, é não te esconderes daquele que é a tua própria carne.
ou seja, do teu próximo. Você percebe o que aconteceu? Deus pegou o jejum, que a gente sempre entendeu como parar de comer, e redefiniu como começar a amar. O jejum que ele escolhe não esvazia só o estômago, ele esvazia o egoísmo. Não é sobre o que você deixa de colocar na boca. É sobre o que você passa a fazer com as mãos. O verdadeiro jejum tem endereço, tem rosto, tem nome. Ele se traduz em alguém que estava com fome e foi alimentado por causa de você. E é por isso que tantos jejuns ficam sem resposta. Não porque Deus seja surdo, mas porque a gente jejuou da comida enquanto mantinha intacto tudo aquilo que Deus realmente queria que a gente abandonasse. A pessoa fica sem almoçar, mas continua com o coração cheio de rancor. Fica sem jantar, mas não perdoa o irmão. Aperta o cinto da barriga, mas não afrouxa o nó da injustiça. E aí se pergunta por que o céu parece de bronze. Agora vem a virada, porque a gente precisa atravessar para o Novo Testamento e ver o que Jesus faz com tudo isso. E o primeiro detalhe é lindo. Jesus jejua 40 dias no deserto antes de começar o ministério. Mas por que ele jejua se ele é Deus, se ele não precisa de nada de ninguém? Justamente para te mostrar que o jejum nunca foi sobre suprir uma carência de Deus. Foi sobre fortalecer a dependência do Filho ao Pai. No deserto, com fome, é exatamente a palavra que sai da boca de Deus que sustenta Jesus. O jejum esvaziou o corpo dele e encheu a comunhão dele. E quando Jesus ensina sobre o assunto, no Sermão do Monte, ele toca na ferida que Isaías já tinha aberto: a hipocrisia. Ele diz para não fazer como os que desfiguram o rosto, para que todos vejam que estão jejuando. Esses já receberam o galardão deles. Diz Jesus: o aplauso, a imagem de pessoa espiritual. Foi só isso que eles ganharam. E aí Jesus ensina o contrário. Quando jejuares, lava o rosto, arruma o cabelo, vai com aparência normal, para que o teu jejum não seja visto pelos homens, mas pelo teu Pai que vê em secreto. Olha o deslocamento. O jejum sai do palco e entra no quarto. Deixa de ser performance e vira intimidade. E tem um detalhe que muita gente não repara nas palavras de Jesus. Ele não diz se jejuares. Ele diz quando jejuares. Ele pressupõe que os discípulos dele vão jejuar. Então não, o jejum não foi abolido. Ele foi purificado. Foi devolvido ao seu lugar de origem. Um ato escondido de dependência e não um espetáculo público de devoção. Mas Jesus vai além e dá a chave que organiza tudo. Perguntaram a ele por que os discípulos dele não jejuavam como os outros. E ele respondeu com uma imagem de casamento: podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está presente, é festa. Mas dias virão, disse Jesus, em que o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Entende o que ele está ensinando? O jejum cristão é a fome de quem ama, é o vazio de quem sente falta. É o coração que diz: eu quero mais da tua presença, Senhor. Não é mais a fome de quem está tentando comprar, é a fome de quem está com saudade. E é assim que a igreja primitiva, lá no livro de Atos, vai jejuar. Não para forçar a mão de Deus, mas para ouvir a voz de Deus. Em Atos 13, a igreja está adorando ao Senhor e jejuando. E é nesse clima de entrega que o Espírito Santo fala e separa Barnabé e Saulo para a missão. O jejum ali não foi uma alavanca para mover a Deus, foi uma antena para sintonizar com Ele. Eles esvaziaram a agenda e o estômago para que a voz do Espírito tivesse espaço para ser ouvida. Então junta tudo isso e veja o quadro completo que a Bíblia pinta. No dia da expiação, o jejum era humilhação. Em Davi e Daniel, era dependência. Em Isaías, foi redefinido como justiça e amor ao próximo. Em Jesus, virou intimidade escondida com o Pai. Na igreja, tornou-se escuta do Espírito. Em nenhum desses lugares, o jejum aparece como uma técnica para obrigar Deus a fazer o que a gente quer. Do começo ao fim, ele é o gesto de alguém que tira o foco de si mesmo para se voltar inteiramente para Deus. Aí está a beleza de tudo isso.
O jejum nunca foi uma greve de fome para pressionar o céu. Ele sempre foi uma carta de rendição. É você dizendo com o corpo aquilo que às vezes a boca não consegue. Senhor, eu preciso mais de ti do que do pão. Tu vales mais do que aquilo que me sustenta. Se esse estudo te ajudou a enxergar o jejum com outros olhos, deixa o teu like e se inscreve no canal. Ore sem vontade. Ore desanimado. Ore chorando. Ore andando. Ore em pé. Ore de joelhos. Ore na tristeza. Ore na alegria. Ore na tribulação. Ore quando estiver cansado. Mas nunca deixe de orar. Continue orando onde tem oração tem vitória.